Fala galera, beleza? E aí? Bora falar hoje de C-Hub versus Pivoball. Legal, né? O assunto. Mugen versus Kyosho. O que é melhor? Vamos falar de hub traseiro e vamos falar de sextavado da roda. O que muda, onde muda. Tá? Eu fiz um vídeo já tem um tempo falando disso, e daí eu cortei e coloquei o pedaço que eu acredito que é importante para vocês darem uma olhada. Vai ficar um vídeo um pouco mais curto, né? E confere lá que é bem legal, cara. Tem a ver com a geometria, mas é um comparativo, né? Então é legal para vocês conhecerem o carro de vocês, né? Aonde que estão os eixos, né? Contact patch, onde é que está o contact patch, e dá uma olhada lá, bem interessante, beleza? Vou estender muito não, espero que vocês gostem. Dá uma olhadinha lá no vídeo, por favor, se inscreve no canal aí, subscribe, né? E bota o sininho quando tiver novos vídeos e tal, vai aparecer para vocês aí. Curte lá também, que é importante pra gente, a gente esse trabalho aí, né? Mais para divulgar mesmo e passar informação para todo mundo que quer andar com essas belezinhas aqui, beleza? Valeu, galera, espero que vocês curtam lá, valeu! Aqui tá, então vamos lá, vou botar azul. Aqui, já vou, filho. Aqui está o contato, aqui está onde é o steering, né? Onde é o ponto de curva do Kyosho, certo? Aqui, mesma coisa, que é o que eu mostrei, reto. A traseira eu falo depois. E o do Mugen tá fora, né? Aqui, ó. Por causa da curvatura. Beleza? E aí, isso, por exemplo, Vamos imaginar que acelerando, né? Então, o carro, por exemplo, na saída de curva. O carro na saída de curva, para acelerando, esse pneu tende a rolar ir para frente, certo? E empurra o chassi também para frente. Como o centro dele de curva, ou seja, a força que é exercida no steering, está dentro, ou seja, interior ao centro do pneu, onde tem o contato do pneu com o chão, esse pneu vai tender a fazer um movimento assim, ó. Vou mudar de cor aqui para ficar. Então quando ele começa a acelerar, ele tende a fazer um movimento para dentro, movimento de toe-in, quando ele acelera. Por quê? Porque esse aqui exerce uma força, é como se estivesse segurando um negócio, segurando firme, e outra coisa fazendo correr para frente. Então finge que tem uma linha ligada entre os dois, né? Um correndo e o outro parado. Um tentando acelerar e o outro parado. O que vai acontecer? Finge que tem uma linha ligada entre os dois. Essa linha vai puxar esse cara que está movimentando para dentro. Então ele vai fazer um movimento rotatório para dentro. Tá? Então é esse movimento que o do Kyosho faz para dentro. Na hora de acelerar, ele faz a mesma coisa com os dois. Né? Ele tende a fazer esse movimento para dentro. Tá? Quando acelera. O do Mugen, esse cara aqui é fixo e esse aqui tende a fazer o movimento, né? Então, é o contrário. Ele faz o movimento para fora, stall out, quando acelera. Movimento para fora, stall out, quando acelera. Então, vamos lá, gente. Uma pausinha rapidinho. Então, só para eu poder não falar besteira, né?
Então, na saída de curva, na aceleração, o que acontece, né? O Kyosho, ele tende a fazer um toe-in, né, quando acelera. Então, vamos dizer, quando ele acelera, ele tende a botar o carro mais flat na frente. E com isso, ele te dá um pouco mais de curva. Quando, por exemplo, uma aceleração saindo, eu tô saindo de uma curva para a esquerda, o pneu ainda está virado para a esquerda, né? E aí eu começo a acelerar. Quando eu começo a acelerar, o carro tende a dar mais toe-in, ou seja, se eu estou virando para a esquerda, ele dá mais toe-in, o que acontece com o pneu da esquerda? Ele tende a ir para a esquerda, mais ainda, porque é onde tem mais pressão. Então ele tende a fazer um pouco mais de curva, tá? Na saída. E o Mugen, né? O Mugen é um pouco diferente. O Mugen, quando eu estou fazendo a curva, quando eu acelero a frente, tá? Eu estou falando só da frente. Lembre-se que o carro é um conjunto, eu vou falar da traseira. Quando ele acelera, está virando para a esquerda, quando ele acelera, ele tende a fazer o toe out. Ou seja, o pneu direito, né, que está exercendo mais força, ele tende a abrir um pouco mais e fazer menos curva. Ou seja, na saída de curva, o Kyosho, a frente do Kyosho tende a fazer mais curva e o do Mugen menos curva na saída e acelerando. Tá? E quando eu estou freando, né? Quando eu estou freando é o contrário, mas o mesmo movimento, né? Então ele tende a frear, ele tende a fazer um movimento contrário, né? Mas freando, ele tende a fazer um toe out. Tá? O Kyosho tende a fazer um toe out, ou seja, ele tende a abrir na freada. E o do Mugen, quando você freia, ele tende a fazer toe-in. Esse pneu tende a fazer o toe-in. Tá? Então ele faz o mesmo movimento aqui, ó, para dentro, ou seja, essa ponta do pneu vem para dentro e isso aqui vem para fora, tá? Fazendo esse movimento que eu indiquei aí. E aí, na freada, o que acontece? O Kyosho na freada, ele tende a fazer toe out. Então ele tem muito mais steering, ele tende a ter mais curva, então ele fica menos estável na freada. E o Mugen tende a fazer toe-in, ou seja, ele tem menos steering na freada, menos entrada de curva. Tá? Então, pivot menos entrada de curva. Esse hub mais entrada de curva na freada. Tá? Eu espero que vocês tenham compreendido, se não, legal ver o vídeo lá do Joseph, tá? Tô enfatizando isso porque é bem complexo, tá? E é legal vocês darem uma olhada lá. Vamos para a traseira? Então, falando um pouco da traseira, eu tenho um outro exemplo aqui. A traseira, né, do Kyosho. O centro de contato do pneu, vamos falar que aqui é onde vai o pneu, aqui mais ou menos assim, né? Enfim, o pneu, eu não vou desenhar o pneu aqui não, porque o centro do pneu, eu só sei que no centro do pneu fica aqui assim, ó. Vou desenhar em vermelho, porque eu já tinha desenhado em vermelho lá. O centro do pneu do Kyosho fica mais ou menos aqui assim. Centro do pneu do Kyosho mais ou menos aqui assim. E o hinge pin, né? O hinge pin, que é onde segura, tá aqui, ó. Ou seja, tá aqui assim, certo? Ele não tem angulação não, ele fica reto, certo? O hinge pin aqui, beleza? Dentro
dessa parte do contato aqui fora. Lembra-se que isso aqui é fixo, né? E aqui é onde o pneu vai exercer a força. O do Mugen, eu não tenho um desenho tão legal, mas o centro do pneu vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. Tá? E o hinge pin, que está aqui, deixa eu voltar com o vermelho. E o hinge pin fica fora, fica para fora, ao contrário do Kyosho, tá? E fica fora. Tem um desenho que é legal de mostrar. Olhem no vídeo lá do Joseph, cara. Melhor do que eu tentar explicar aqui, mas é basicamente isso aqui. O hinge pin do Mugen fica para fora, ou seja, esse axle aqui, o sextavado da roda fica muito próximo do hinge pin. Então, se ele fica muito próximo do hinge pin, o centro de contato do pneu fica para dentro do hinge pin, ou seja, o hinge pin fica para fora. Tá? Com isso, a gente pode fazer o seguinte, então, o do Kyosho fica para dentro, né? Você vê que o hinge pin é bem mais distante do que do sextavado da roda. Com isso, a gente pode vir nesse desenho aqui, tá? Então, o hinge pin do Kyosho, que é assim, o hinge pin do Kyosho fica aqui assim, mais ou menos, certo? Aqui assim, mais ou menos. E o do Mugen fica aqui assim, ó. Entende por que a geometria é diferente, cara? A geometria dos carros são diferentes. E a força que exerce é o contrário também, né? Então, olhando um pouco o que a gente falou, na aceleração, então acelerando, esse carro vai mandar para frente, igualzinho à frente lá, acelerando, né? Vamos botar de verde também para ficar. O Kyosho, ele tende a fazer esse movimento para cá, ó, de toe-in da traseira, ou seja, toe-in da traseira. Ele tende a fazer um toe-in na aceleração, e isso dá mais estabilidade na aceleração, na saída de curva. Tá? E o Mugen é o contrário. O Mugen, ele tende a fazer toe-out na aceleração. Isso dá mais curva. O carro faz mais curva, porque ele dá toe-out e ele tende a girar mais. Tá? Então o Mugen tende a girar mais. Na freada é diferente. Na freada o Kyosho tende a ter menos estabilidade na freada, porque ele faz toe-in, ele faz toe-out na freada. E o Mugen faz toe-in na entrada de curva, ele faz toe-in. Ao contrário da aceleração, ele faz toe-in. Ou seja, ele é mais estável na entrada de curva do que na saída de curva. O Mugen, ele faz menos curva na entrada de curva, ele tem menos entrada de curva, mais estável. E o Kyosho, mais entrada de curva, menos estável na entrada. Na saída, o Kyosho tem muita estabilidade, porque ele tem grip na traseira, porque ele faz toe-in, e tem estabilidade na retomada, e o Mugen menos estabilidade na tomada de curva, tá? Apesar de fazer menos curva. Cara, isso influencia muito, é legal entender isso no carro, tá? Por que isso acontece, e aí vocês vão entender por que é diferente do outro, né? É o inverso do outro, praticamente. E aí como é que a gente muda isso? Por exemplo, eu quero então que meu Mugen geralmente ele tende a fazer mais curva na aceleração.
Porque a traseira é um conjunto, né? A frente com a traseira. A traseira tende na aceleração fazer com que o carro gire mais. Então, do meio para o final da curva, o Mugen tende a girar mais, porque se acelera, ele gira mais. Por isso que o pessoal às vezes tem problemas com saída de curva. O carro gira muito. Então tem que corrigir isso no caso do Mugen, né? Quem pilota Mugen, né? Aí é a particularidade. Cada piloto vai ter uma particularidade, né? No Kyosho é diferente. Ele tem muita entrada de curva, então na freada ele é menos estável, né, do que o Mugen. Em bump, né, ou seja, com um buraco, pista com buraco e tal, o Mugen é melhor na freada, muito melhor em pista com buraco. Ele é bem bom em pista com buraco. Não falando que o do Kyosho não é, tá? Porque ele tem outras coisas que são boas também, como também o Mugen. O Mugen em pista com muito grip é bom, não é ruim. Ele é mais tranquilo para se pilotar, né? E como ele tem muito grip, ele não tem esse problema tão... Ele não mostra o problema de traseira. Não existe problema, na verdade, né? É a forma que o carro tem de pilotar. Que o pessoal fala muito do Kyosho, né? Kyosho é um carraço, faz curva pra caramba. Realmente, ele tende a fazer mais curva por causa do C-Hub. Ele usa C-Hub. Então, é basicamente isso, tá? Que eu queria falar. E como é que a gente faz para melhorar, né? Como é que a gente muda isso no carro? Mudando esse carinha aqui, ó, o sextavado. Porque quando eu mudo o sextavado, eu boto a roda para fora, por exemplo. No Mugen, eu quero que isso aqui faça mais, na saída de curva tenha toe-in, ou seja neutro, né, na saída de curva. Como é que eu faço isso? Eu tenho que jogar esse eixo vermelho, que é o eixo do centro da roda, para fora. Como é que eu faço para fazer isso? Eu boto um sextavado mais grosso. Esse aqui é de 1 milímetro, eu boto de 2 milímetros, né? Ou de 3 milímetros, não sei, de 2 milímetros, eu acho que já funcionaria bastante. Reduziria muito, por exemplo, uma pista com pouco grip para o Mugen, seria melhor, né? Um sextavado maior. Por quê? Reduziria essa força que ele faz de toe out, que dá mais curva para o carro na saída, tá? Que é diferente se eu fizer isso no Kyosho. O que acontece? Essa diferença aqui vai aumentar muito. Então, provavelmente na entrada de curva ele vai ficar menos estável ainda. Quando eu entrar na curva, na freada, o Kyosho tende a traseira a fazer toe out, né? Fazer a traseira toe out. Então ele desestabiliza um pouco a traseira na entrada de curva e muito estável na saída. E aumentar mais ainda essa diferença. Talvez não seja tão bom assim. Botar um mais largo. E se eu quisesse, por exemplo, num Kyosho, fazer uma pista com muito grip, fazer com que ele tenha mais estabilidade na entrada e menos na saída, eu reduziria o sextavado, o tamanho do sextavado, né? Ou seja, a grossura desse sextavado, né? A grossura desse cara aqui, essa grossura aqui, ó, diminuiria, porque aí é ao contrário do Mugen. Entende que a diferença dos carros, cara? Entende o que a gente pode mudar? Uma paradinha dessa que a gente muda a geometria do carro? Muda como é que o carro se comporta? Então, é isso, galera. Eu espero ter mostrado aqui um pouco para vocês o que tenho aprendido, né? E gostaria muito de passar isso, né? Qual que é a diferença de um C-Hub? Enfim, tem outras diferenças também. O C-Hub também, em alguns carros, tem alguns componentes que você consiga mudar para poder ficar bem parecido com o ball, né? O pivot ball do Mugen. Mas
Você vê que uns carros são melhores em umas pistas e outros precisam de outras coisas, né? Queria um dia pilotar um Kyosho, não tive essa oportunidade ainda. O meu é Mugen, então eu estou tentando conhecer cada vez mais sobre o carro para melhorar cada dia mais, né? É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado.